Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos. Aqui nesta manhã do dia 19 de setembro, sexta-feira, vamos chegando aqui ao final de semana. Muita gente aí já está falando, mas o Bitcoin explodiu após a notícia do Fed. Galera, isso é gradativo, tá? A gente abriu uma porta, tá? Uma porta aqui que vai agora abrir outra, se Deus quiser, para mais queda na taxa de juros aí nas próximas duas reuniões que o Fed vai fazer ainda esse ano, né? E aí sim a gente vai estar naquele período mesmo explosivo, se bem que agora, final de setembro, outubro, a gente já começa talvez preparar assim realmente uma alta no mercado, tá? Para o Bitcoin subir, mas é que caminha para fechar a semana em alta de olho nos eventos dos próximos dias. Isso daqui, galera, é importante da gente saber aqui os eventos dos próximos dias e saber algumas coisas aqui que a gente tem que ficar de olho, tá? Como tá dizendo aqui, alguns notícias que estão olhando, o Bitcoin cai para 116, isso é oscilação normal. Bitcoin agora está aqui custando 116.290, chegou ontem a 117.500. Mas algumas notícias que a gente tem que ficar de olho aqui, galera, não é só o corte de juros do Fed, tá? Aqui mesmo fala que na próxima semana, deixa eu ver aqui a agenda, deixa eu ver aqui, ó. No entanto, a próxima semana conta com indicadores para divulgação do PIB no mercado norte-americano, no segundo semestre, e dados do índice de preços e gastos com consumo pessoal, tá? Isso daí lá no mercado norte-americano. O indicador de inflação preferido federal reserva para nortear decisões sobre juros, tá? Então, esse problema aqui, que às vezes eu acho algumas coisinhas aqui que o Fed fica olhando demais, tá? É que nem no Brasil. Deixa eu ver aqui, membros do Fed, essa notícia é legal aqui, ó, membros do Fed já sinalizam maior preocupação com o emprego do que com a inflação. Atualmente, qualquer sinal que os preços engatam na trajetória de alta pode alterar as expectativas. Beleza. Ele se preocupa mais o Fed com a notícia ali, os dados que vão ser ali, os resultados que vão sair da taxa de emprego no mercado, se diminuiu, se aumentou, tá? É uma coisa assim, galera, que é meio fictício, é uma coisa que não deveria estar se preocupando com essa parte, porque você pode ter muita gente que está fazendo o trabalho individual, não está fazendo com algum registro, vamos dizer assim, tá? Que nem no Brasil, você tem um montão aí de MEI, de trabalhadores individuais, um montão de gente aí, ou fazendo por conta própria sem ser nada, né, sem ter nenhum tipo de vínculo com o INSS, trabalhando de outra forma para ganhar um dinheirinho a mais, mas o que contabiliza aqui no Brasil é o quê? O número de carteiras assinadas. Então, por exemplo, tivemos aí esse mês, que o número de trabalhadores com carteira assinada, né, aumentaram no Brasil. Mas engraçado, na contramão, o número de benefícios só está aumentando. Pô, então, tipo assim, que cálculo é esse, né? Que base em cálculo é esse que você basicamente faz análise de uma taxa de emprego, desemprego, a taxa de desemprego está caindo, né? Então, ou seja, mais pessoas estão sendo empregadas, mas o número de benefícios para pessoas desempregadas só aumenta, esse cálculo está errado, tá? Então o Fed quer se basear nessas projeções. Não, ó, que o desemprego tá e aquilo ali não é verdadeiro, tá? É uma coisa meio que maquiada, tá? Então você chega ali e fala, o número de emprego aumentou no país, mas é maquiado, aumentou mesmo, será? Porque aumenta e você vê o auxílio para pessoas que estão desempregadas aumentando. Pô, então tem alguma coisa de errado, tá? Então não fecha, e isso também acontece lá nos Estados Unidos. Então o Fed, por exemplo, ele fica de olho na taxa de emprego e desemprego, tá? E é uma coisa que pode ser maquiada, que às vezes a taxa de emprego ela aumenta, né? Ela aumenta ali, mas aqueles dados que são de pessoas que são registradas de algum tipo não estão tão grandes ali. Aí eles querem se basear nisso ou diminuir isso, porque isso daí vai refletir na taxa de juros que eles não querem descer, tá? Não, vamos manter aqui porque o desemprego subiu, tá? E na verdade não subiu, não mudou, foi maquiado. Tá? Então isso pode acontecer, inclusive aqui no Brasil. A gente tem essa noção. A gente só faz um cálculo. Pô, subiu mesmo. Mas como é que subiu se está tendo mais auxílio, tá? Mas então são notícias que vão vir para frente, galera. Então, mas se a gente tiver aqui notícias que agradem, por exemplo, aqui o mercado,
o apetite, né, para essas pessoas que estão falando aqui, até na matéria está dizendo aqui, vai ter um apetite maior para as pessoas investirem em coisas de risco. Isso aqui é importante, tá? As pessoas elas começarem a olhar os ativos de risco, que está incluído aí as criptomoedas, tá? E isso daí é excelente. Então as pessoas querem ter, pô, baixou a taxa de juros, pô, veio um resultado ali também melhorou. A pessoa se sente mais liberdade de investir em ativos, no caso como as criptomoedas, e aí o Bitcoin, no caso, como o seu topo ali, né, galera? Então as pessoas estão aqui agora com cautela, tá ok? Pessoas estão com totalmente cautela aqui. Por exemplo, o dólar também, o dólar subiu, chegou a 5,34 hoje, 5,32, dólar é uma coisa que eu sempre estou comprando, tá? Tem gente que não olha para isso daqui, galera, e não tá vendo que o dólar, ele tá caindo, por quê? Porque países estão tão ruins, por exemplo, o Brasil, taxa Selic lá nas alturas, né? Então o que acontece? As pessoas acham interessante investir no Brasil aqui com essa taxa, tá? Então tira dinheiro do mercado norte-americano, de outros lugares e investe nesses países que estão pagando juros altíssimos ali, né? Mete o dinheiro ali, ela não tem nada, só vai investir ali, investe ali, na hora que isso daqui reverter para lá melhorar e para cá começar agora aqui no caso melhorar, que tá difícil, né? Mas aqui no Brasil, por exemplo, melhorar e essa taxa de Selic cair, né, os investimentos começam a ficar aqui não atraentes para os investidores estrangeiros. Aí eles retiram o dinheiro e voltam para o país de origem, o país de, né, primeiro mundo ali, né? Tem a economia mais consolidada. Fazendo isso, o que acontece? O dólar volta a subir e vai subir forte, tá? Então isso é que a gente tem que ficar de olho. Vai subir forte em relação à moeda local daquele determinado país. Então, por exemplo, quando a gente está no Brasil, a gente vai ver sim o real tendo uma desvalorização grande e o dólar crescendo. Então, dólar para mim, galera, também é um excelente investimento. Então, não fique só em Bitcoin, criptomoedas. Eu boto, tô sempre botando aqui, mas o que eu tô falando assim, paralelamente, eu aplico em outras coisas. E dólar para mim, galera, vai ser a qualquer momento também outra coisa que vai subir. Uma hora ou a taxa Selic daqui vai ter que diminuir, né? Senão a gente vai ficar numa situação difícil, o negócio nas alturas aqui, sempre, né? Ou então mesmo o negócio lá para fora vai ter uma melhora mesmo, as pessoas, mesmo aqui pagando juros altos aqui, as pessoas vão tirar daqui e vão jogar lá fora. Então isso daí é uma tendência. Mais tarde, né, mais cedo ou mais tarde, o dólar vai subir novamente e vai ter a desvalorização do real. Então se preocupar com dólar, se preocupar assim, com ativos como Bitcoin a médio prazo, tá? E a curto prazo, sim, algumas altcoins que você pode botar sim, olhar aqui, fazer uma peneira e botar em algumas altcoins, sim, que vai dar mercado para essas altcoins, galera. Daqui a pouco a gente vai falar assim, algumas notícias saindo positivamente, e mesmo que não tenha mais uma queda na taxa de juros, o mercado vai estar ali, esperando aquele momento de final de outubro, novembro, dezembro, para realmente a gente poder ter uma out-season ali, tá? Não nos moldes de 2017, 2021, mas uma out-season que faça a gente ter um retorno razoável.